Oi, pessoal! Hoje a gente está aqui no último dia da nossa CIPAT. Espero que vocês tenham gostado do evento até aqui. E hoje a gente vai falar sobre ergonomia. Primeiramente, eu queria trazer para vocês que ergonomia é definido na norma NR17, tá? Norma regulamentadora. E a ergonomia, a norma NR17, visa a estabelecer parâmetros que permitam a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar um máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente. É muito importante destacar essa palavra psicofisiológica, porque quando a gente pensa em ergonomia, a gente já pensa que tem que estar adaptado à nossa estrutura corporal, né? Aos nossos braços, às nossas pernas. Só que a ergonomia, ela trata também da parte psicológica do ambiente, né? Tem uma área dentro da arquitetura e da engenharia que trabalha somente com conforto do local do seu local, do seu ambiente, seja ele local de trabalho ou da sua própria casa. Então, estabelece qual é a melhor cor de lâmpada, qual é a melhor cor para a parede. Tudo isso para te dar uma maior qualidade no ambiente onde você vai estar inserido, tá? Seja com objetivo profissional ou conforto da sua casa mesmo. A norma estabelece alguns parâmetros. E que parâmetros seriam esses? Então, as condições de trabalho incluem aspectos relacionados ao levantamento, transporte e descarga de materiais, ao mobiliário, ou seja, a cadeira, a mesa que você ocupa, aos equipamentos e às condições ambientais do posto de trabalho e à própria organização do trabalho. Quando a gente fala em ergonomia, a gente não está falando somente da estrutura corporal, a gente não está falando somente de uma qualidade para o corpo, tá? A gente está falando de uma qualidade na execução do trabalho, uma sensação de bem-estar. Então, a própria organização do trabalho, que seria a sua mesa, a sua estação de trabalho, ela tem que ter uma organização adequada, porque isso vai impactar na sua saúde psicológica na execução do trabalho. Então, quando o ambiente ele é muito desorganizado, isso tende a trazer para você maiores dificuldades de concentração, maiores rendimentos de produtividade, tá? Alguns exemplos de formas ergonômicas de adaptar um ambiente àquele colaborador são os assentos ajustáveis. Então, há uma cadeira que tem um assento ajustável à altura, tá? Porque cada pessoa tem uma estrutura corporal diferente. Quando a gente fala em ambiente de trabalho, a gente compra um mobiliário, não é específico para uma pessoa, e sim para aquela instituição. Então, é muito importante que tenha assentos ajustáveis. O apoio de pé ele é muito importante para quem tem má circulação sanguínea, tá? Problemas como varizes, má circulação do sangue. Ele faz com que a sua circulação ela melhore, porque você fica muito tempo parado com os pés para baixo. E o apoio de pé ele faz com que o seu pé fique levemente levantado. Então, evita essa má circulação. O apoio para o mouse, que é aquele mousepad, que ele vai proteger o seu pulso, tá? Ele vem como se fosse um apoio mesmo para o seu pulso. Porque a gente tem essa curvatura aqui, né? Do pulso para a mão. E a outra parte que eu trouxe aqui é que quando a gente fala em ergonomia, a gente está falando de um conjunto de coisas. A gente está falando da pessoa que está inserida naquele ambiente, do próprio ambiente e do mobiliário, tá? E da atividade que ele executa e quanto tempo ele fica exposto àquela atividade. Então, eu trouxe o ar-condicionado, conforme a norma estabelece, qual é a temperatura adequada desse ambiente. Por que eu trouxe isso? Porque ar-condicionado é algo muito pessoal. Tem pessoas que gostam de ficar numa sala muito gelada e tem pessoas que não. E é importante seguir o mínimo da norma, porque a norma, ela, para ser efetivado como uma norma, tem todo um estudo por trás, né? Um estudo científico. Então, o ar-condicionado, segundo a NR17, ele tem que estar entre 20 e 23 graus Celsius, tá? Nem menos do que isso, nem mais do que isso. Sempre seguir esse intervalo.
Eu vou falar agora um pouco sobre as doenças ergonômicas, tá? Dentro das doenças ocupacionais, a gente tem várias categorias. Como a gente está falando de ergonomia, eu trouxe as doenças ergonômicas, as principais delas. Então, a LER, né? Eu acho que todo mundo já ouviu falar em LER e DORT. A LER é a lesão por esforço repetitivo. As pessoas que adquirem a LER são aquelas que fazem a mesma ação repetidamente por dia. Tá? Então, é a mesma ação o dia inteiro. Como, por exemplo, os colaboradores que trabalham em frente ao computador. Por conta do esforço repetitivo de digitar, podem adquirir a tendinite, que é uma inflamação nos tendões. Eu trouxe a tendinite separada. A tendinite é um tipo de LER, tá? Então, ela não é um grupo específico, ela está dentro do grupo das lesões por esforço repetitivo, mas eu trouxe ela destacado para falar especificamente dela, por ser uma doença muito recorrente no âmbito do trabalho de cunho ergonômico, tá? A segunda doença que eu vou falar é sobre a DORT, que são os distúrbios ósseos-musculares relacionados ao trabalho. Os que adquirem essa doença são aqueles que trabalham em postura inadequada, chamadas de posturas antiergonômicas. Caso não sejam tratadas a tempo, as DORTs podem se agravar, causando até mesmo a invalidez do trabalhador. Por isso, a importância da postura para manter a coluna saudável. Então, imagina um exemplo de um pedreiro que ele assenta cerâmica 8 horas por dia, de segunda a sexta-feira. O serviço dele é só esse. Eu não sei se vocês já vivenciaram isso, mas a postura de assentar cerâmica não é uma postura ergonômica. Se ele faz isso durante um período muito prolongado, né, que são 8 horas por dia, 5 dias por semana, ao longo de 10 anos, muito possivelmente ele vai ter um problema de coluna. Essa pessoa tendo um problema de coluna, ela não pode continuar nesse trabalho, então acaba que ela fica inválida para executar esta função, tá? Então é muito importante prevenir. A tendinite é um tipo de LER, que é uma lesão por esforço repetitivo, e a tendinite é uma inflamação ou lesão do tendão, que é uma fibra responsável por unir o músculo ao osso, como uma corda. É caracterizada por dor e inchaço do tendão, então a pessoa sente muita dor mesmo, podendo afetar qualquer parte do corpo. Porém, são as mais frequentes as tendinites dos ombros, do pulso, do joelho e do tornozelo. A única forma de evitar as doenças ergonômicas é ter um ambiente de trabalho ergonômico, tá? E realizar pausas na execução do seu trabalho e fazer atividades específicas para alongar. Então, eu vou mostrar agora para vocês alguns alongamentos, a fim de evitar esses problemas ergonômicos. A fonte desses alongamentos são como se fossem oito atividades, tá? Eu espero que vocês façam as 8 para vocês aprenderem a fazer e ao longo do dia a dia vocês vão utilizando. Às vezes vocês vão fazer 3 e vão falar, 3 está suficiente, eu já senti um alívio. Vocês vão ver que ao executar esses alongamentos que a gente vai ver agora, se vocês forem fazendo junto comigo, ou depois, se vocês quiserem voltar o vídeo para fazer com mais calma, vocês vão ver que ele já dá um alívio na hora que a gente faz, tá? Então, a fonte desses alongamentos é do Plano de Saúde Unimed e eu vou mostrar para vocês. Então, primeiro, é iniciar um alongamento esticando as pernas e os braços e as costas, como se você estivesse se espreguiçando mesmo. Então, aquela espreguiçada, tá? Eu não sei vocês, mas quando eu faço isso, eu já sinto um alívio na minha coluna, tá? De preferência que você faça em pé, mas nada impede de você sentir um desconforto na coluna, você se alongar sentado mesmo e voltar ao seu trabalho. Para alongar o pescoço, incline a cabeça para frente, para trás e para os lados, na direção dos ombros. Tente manter cada posição por no mínimo 10 segundos. Então, é aquele alongamento assim, para trás e para frente, tá?
Esse alongamento é das mãos e dos braços. Você vai entrelaçar os seus dedos, tá? Vire a palma da mão para fora. Você vai esticar acima da cabeça, vai esticar os braços e vai manter os cotovelos abertos para os lados. E a parte superior do corpo ereta. Então, você vai esticar a sua coluna. O quarto alongamento, com a mão direita, você vai segurar o braço esquerdo logo acima do cotovelo. Procure olhar sobre o ombro esquerdo. Empurre o cotovelo na direção do ombro oposto até sentir um alongamento suave. Repita o movimento com o outro lado. Então, você faz com um lado e depois você faz com o outro lado. O quinto alongamento, erga os ombros em direção às orelhas. Até sentir uma leve tensão no pescoço e ombros. Mantenham por de 3 a 5 segundos. Relaxe os ombros, deixando-os voltarem à posição normal. Então, você vai esticar, você vai segurar de 3 a 5 segundos e você vai soltar. Tá? Gente, ao fazer, vocês vão ter a sensação de conforto total. Assim, é o que eu sinto fazendo esses alongamentos. O alongamento 6 é empurre as escápulas omóplatas, uma na direção da outra, para criar uma sensação de tensão na parte superior das costas, mantendo por 5 segundos e relaxe. Essa parte de trás dos ombros, tá, gente? Aí você relaxa. O alongamento 7 é estique o braço para cima. Sim. O meu braço tá virado, tá? Puxe o dorso da mão no sentido do antebraço. Em seguida, puxe a palma da mão em direção ao antebraço. Repita o movimento com o outro braço. Vocês vão fazer isso com esse braço e com esse braço. E o oitavo exercício é um para você fazer com o corpo todo, tá? Mantenha as duas pernas afastadas, igual a moça da foto. Flexione levemente os joelhos e solte o corpo para frente. É literalmente para você descansar o corpo, tá? Eu não sei se vocês já fizeram algum alongamento para atividade física, em geral tem esse alongamento também. Relaxe os ombros e o pescoço, tentando chegar com as mãos o mais próximo possível do chão. Nem todo mundo vai conseguir de início, mas fazendo cotidianamente, cada vez mais você vai conseguir, até você conseguir chegar com a palma das mãos no chão, igual essa moça tá fazendo. Volte devagar à posição inicial e respire normalmente. Na hora de retornar, você não retorna de uma vez, você retorna devagar, tá? Para sua coluna ir se adaptando. Então, esses, gente, são os alongamentos. Esse vídeo vai ficar gravado, né? Igual os outros. E vocês vão poder utilizar, se quiserem ver com mais calma esse vídeo de alongamento para vocês aprenderem a fazer. E sempre que sentir um desconforto ou sempre que vocês estiverem muitas horas na mesma posição de trabalho, muitas horas fazendo um trabalho repetitivo, parem e façam os alongamentos para evitar que vocês tenham qualquer doenças ergonômicas, tá? Esse é o nosso último vídeo da CIPAT, nosso último treinamento. E aí eu vou lançar um vídeo de encerramento e eu quero que vocês assistam, tá?